Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. De certo modo, dando continuidade ao tema de 15 dias atrás, para esta edição, trazemos à nossa conversa a questão sempre atual, desde os recuados tempos da humanidade. A questão do bem e do mal, o livre-arbítrio. Na edição anterior, de 15 dias atrás, falamos aqui dessa dialética à luz da doutrina espírita, em particular, trazendo o conceito notável do filósofo, pensador espírita Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo. Ele fala de um determinismo subjetivo e de um determinismo objetivo. Este último são as circunstâncias nas quais nos movemos, você, eu e todos nós. Há um pensador, filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que diz que o homem, a pessoa, você e eu, somos nós mesmos. A nossa identidade, a nossa subjetividade, os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos. Mas também somos as nossas circunstâncias, numa propositura dialética, repito. Não há o homem, a pessoa humana, você e eu, fora das circunstâncias. Quando eu estou aqui a gravar essa edição, ainda há pouco ouvi que a cidade do Rio de Janeiro será, por alguns dias, uma das mais quentes, uma onda de calor. 5 graus acima da média. Isso altera as circunstâncias de trabalho, de mobilidade, de respiração, de alimentação. Ah, mas eu sou espírito. Mas você está no corpo. A doutrina espírita esclarece na questão 134 que nós somos espírito encarnado, alma, para dar a ideia de uma unidade, que Allan Kardec, em A Gênese, comparou com a água. A água, não há água sem hidrogênio. Igualmente, não há água sem oxigênio. É uma unidade. Isto é o homem encarnado. Então, dito isso, é preciso acrescentar, à luz da doutrina espírita, que as circunstâncias nas quais hoje nos movemos com relativa liberdade, daí o determinismo subjetivo, temos um grau de flexibilidade, de manejo dessas circunstâncias, é as circunstâncias atuais que experimentamos cada qual e o coletivo humanidade nessa transição planetária tem a ver com outras circunstâncias em que estávamos enquanto indivíduos e enquanto coletividade, fazendo escolhas, porque já de algum tempo alcançamos, pela evolução intelectual, uma consequente responsabilidade moral, o uso da liberdade, tendo que assumir as consequências. Eu tenho que responder por aquilo que faço, porque tenho consciência de que, ao fazer isto ou aquilo, é uma escolha, isso terá consequências nas circunstâncias nas quais me encontro, circunstâncias que, além da temperatura de 5 graus acima da média, estão as pessoas com as quais eu vivo. Uma decisão que eu tome tem repercussões nesse quadro relacional. Isso é a doutrina espírita. Claro, isso está no Livro dos Espíritos com muita clareza. Onde estão as leis de Deus? Na consciência, questão 621.
Mais adiante, em Lei de Liberdade, isso fica muito claro que sempre, portas adentro da consciência, temos um grau de liberdade. Esse é o determinismo subjetivo das escolhas, não é isso? Bom, dito isso, é preciso entender, e isso volta à edição anterior, o que Jesus nos apresentou. Isso está brilhantemente trabalhado num romance dos mais notáveis de Dostoiévski, o grande escritor russo, os irmãos Karamazov. Um deles era um intelectual, o protótipo do homem do iluminismo, da Idade Moderna, que se assenta na razão do século XVIII ao XIX aos dias de hoje. Esse homem inquieto, porque pensava, era um intelectual, confrontando com a religião vigente, representada pelo seu irmão, um dos seus irmãos, ele faz um poema vigoroso, intitulado O Grande Inquisidor. Um homem terrível, poderoso da igreja, responsável pelas sentenças de morte e tortura da Inquisição. Nada mais, nada menos, resumindo, ele se ombreia com Jesus, o prende e começa um diálogo que é a base do poema do Ivan, dos irmãos Karamazov. Ele toma aquele momento de Jesus no qual Jesus é tentado. É preciso dizer e entender que isso é metafórico. Como diz Amélia Rodrigues, Jesus não tinha sombras, ele era um sol de meio-dia. Era impossível ele ser tentado, porque tentação, segundo Emmanuel, é um sinal de sombra, é a lembrança de um erro já cometido. Quando você é tentado em alguma coisa e fica em conflito, quanto eu, nessa condição de espírito de mediana evolução, é porque temos sombras que vamos carregando de circunstância em circunstância até resolvê-las pela reflexão, pelas experiências que se multiplicam e pela dor, que é consequência, é o espinho na carne com o essencial. Pois bem, e aí Jesus, essa experiência é descrita, por exemplo, em Mateus, porque Jesus é referência, guia e modelo da humanidade, segundo a doutrina espírita. É o nosso referencial de homem futuro. Ele está dizendo que você e eu somos pessoas cuja base de evolução, a partir de um dado momento, é uma liberdade relativa. Na consciência de sono, não tínhamos essa liberdade. Como estamos transitando na consciência desperta, já temos consciência relativa do bem e do mal, nós temos liberdade. Esse é um primado do pensamento de Jesus. Ele queria um homem livre, ampliando a liberdade que o homem pode se mover. Pensadores da modernidade falam da angústia existencial, porque nós estamos condenados, segundo a liberdade. É da nossa condição. Se não uma liberdade total, mas é uma liberdade relativa para tomar decisões. Eis o grande desafio. Isso significa que não podemos transferir responsabilidades para ninguém, nem para o obsessor, porque nos tenta, pelo vizinho, pelo mal-olhado, pela praga, não é possível. Dito isso, o que o inquisidor está a desenhar no romance Os Irmãos Karamazov? Quando ele inquire Jesus com virulência, ele está culpando Jesus. Está dizendo que Jesus nos deu uma liberdade para a qual a gente não estava preparado. E aí ele defende, em sofismas, a importância da igreja que ele defende. Uma igreja segundo ele entende. Ele salvou o cristianismo. Jesus errou, segundo esse inquisidor, porque deu ao homem uma liberdade para a qual ele não estava preparado. Aí vem a necessidade do controle da igreja. Entendendo que para a Igreja Católica
O homem tende ao mal por princípio, por conta do pecado original. E ele não consegue nem se livrar para se salvar sozinho, porque tudo está contaminado em nós. Por isso ele tem um Salvador, que é um homem, o próprio Jesus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, puro, porque não usou esse corpo de carne contaminado. Ele nasceu de uma virgem. Olha quanta mito há aí. Avançando no tempo, para os dias de hoje, algumas outras confissões religiosas que hoje estão dominando o cenário brasileiro, o pente- pentecostalismo, ele já foge um pouco dessa visão, coloca no maligno. E quando o homem é fiel a Deus, ele resiste ao maligno e atribui a uma figura de mediação que é um pastor, que ele é como que o antigo profeta modernizado. Ele tem um poder que é dado por Deus a ele, pessoa especial, para a batalha contra o maligno. A nós, os profetantes dessa religião, resta ser fiel, um tanto quanto cegamente, sem muita decisão e alguns outros compromissos. Para a Igreja Católica havia a confissão, havia os sacramentos, era uma outra estrutura. Mas a doutrina espírita resgata o pensamento de Jesus. E isso está segundo o que é contemporâneo. O Eric Fromm, que eu citei na edição anterior, fala de uma liberdade para e uma liberdade de. Você e eu estamos dentro de uma liberdade de muito relativa, maior ou menor, dentro dessas circunstâncias que nós mesmos criamos para nós e para os que estão em torno de nós, certo? Mas temos liberdade para olhando para trás no revisor, no retrovisor da própria consciência, ao invés de ficar dizendo meia culpa ou chorando leite derramado, é preciso entender que o passado não volta, não se recupera, mas se repara no presente fazendo o bem. Essa é a tomada de consciência que está no livro Céu e Inferno, quando fala da trilogia: arrependimento, expiação e reparação. Essa é a base do programa de hoje. E para acrescentar, no segundo bloco, estamos trazendo uma contribuição por volta de 1993, mais certo, né? 93, em fevereiro, junto com outros companheiros, eu proferi, num encontro de dirigentes, desenvolvi um tema sobre o conhecimento espírita. Será o tema do segundo bloco, para entender a especificidade do conhecimento espírita. Eu ouvi esses dias de um companheiro que a doutrina trata certos temas, como determinismo, liberdade, lei de causa e efeito, com algum grau de sofisticação. O que ele quer dizer? Não é simplório, é simples, mas não é simplório. Requer o quê? Estudo sério, reflexão, é uma doutrina do livro, não se aprende por osmose. Estou convidando a você para que no próximo bloco possa, de fato, acompanhar esse trabalho que eu realizei há 22 anos atrás. Tinha os cabelos que não eram brancos, mas você está aí convidado. Um abraço, já estou introduzindo o segundo bloco, e até a próxima edição do programa Novos Rumos, daqui a 15 dias. Meus amigos, meus irmãos, guarde Jesus os nossos corações. Há um tempo que o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Federativo Nacional e as federativas estaduais, mais particularmente a partir de novembro do ano passado, tem colocado em pauta como tema central a preparação do trabalhador espírita. Este tema tem
por outro lado, nos levado a uma reflexão preliminar. Pensar no trabalhador espírita, pensar no dirigente espírita, sobretudo em sua preparação, em sua formação, exige, de maneira preliminar, uma questão. Qual é a razão de ser, ou a essencialidade, ou ainda a identidade do trabalhador espírita? Esta é uma questão básica. Quem somos os trabalhadores espíritas? Esta questão é central porque ela trata da identidade, da essência daquele que tem o título de trabalhador espírita. A USERJ, a entidade federativa estadual, junto com a FEERJ, no movimento de unificação que está em curso, trouxe para o estado do Rio de Janeiro esta questão: a preparação do trabalhador espírita e, inicialmente, a razão de ser, ou a essencialidade, ou a identidade do trabalhador espírita. Para refletir sobre tal tema, é claro que precisamos nos fundamentar no pensamento, que não poderia ser diferente, de Allan Kardec. Quando pensamos no trabalhador espírita, na sua razão de ser ou na sua identidade, é necessário, de pronto, estabelecer uma diferença, utilizando-nos de categorias propostas pelo próprio codificador. Observava Allan Kardec que no segmento espírita, ou daqueles que estão em torno da doutrina espírita, que frequentam centros espíritas, há duas categorias. Primeira, os flutuantes. Segundo, os estáveis. E Allan Kardec estabelecia uma diferença básica entre um e outro, qual seja, os estáveis são aqueles, todos aqueles que têm a identidade espírita, que são efetivamente espíritas, na expressão utilizada por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Espírita é o nome do teu nome. Costumo dizer que quando fui registrado nessa encarnação, recebi um nome e um sobrenome, Edivaldo Roberto de Oliveira. Quando me tornei espírita, na adolescência, ganhei mais um nome, um qualificativo. Passei a ser Edivaldo Roberto Oliveira, espírita. É o nome do meu nome. Mas não é apenas um nome, certamente. É mais do que. Esse qualificativo identifica nos segmentos religiosos, na população em geral, um grupo específico que tem essa identidade. Flutuantes e estáveis. Os primeiros frequentam o centro espírita, admiram-se da doutrina espírita, leia-na. Os primeiros ouvem os expositores, se emocionam com a doutrina espírita. Na expressão de Kardec, no entanto, não são espíritas. Os segundos, os estáveis,
tem esta condição da identidade espírita. Para que compreendamos melhor, vamos nos utilizar de algumas categorias referenciais dessa identidade. A base, o fundamento dessa identidade, segundo o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas, é a maturidade do senso moral. Isto é de fundamental importância. Isto é um divisor de águas. A formação do trabalhador espírita, tornar-se espírita, ganhar essa identidade, é um processo eminentemente, vamos sublinhar, registrem, coessencial. Eis aí já uma condição básica da identidade do espírita. A formação do espírita, tornar-se espírita, vir a ser espírita, ganhar essa identidade, constituí-la, é um processo coessencial. É um processo de mudança, de transformação, de ascensão de níveis coessencial. É sair de um estágio para outro. É ganhar uma posição que Allan Kardec denominou maturidade do senso moral. E é um processo, é um movimento, não é um produto. Não se tem isso em prateleiras de nenhum estabelecimento comercial. Isso não é adredemente preparado, pré-fabricado, prêt-à-porter. Isto é um movimento, um processo. No entanto, esse processo coessencial não é descolado, não se dá, que não seja no próprio contínuo da existência. Não há uma dicotomia, não há uma contradição entre o existir e o ser. Esse processo de ser espírita se constrói na própria existência, num movimento dialético, ou seja, da consciência para a existência e da existência para a consciência. É um movimento simultâneo. Eu poderia me utilizar de uma expressão de um pensador espiritualista, Humberto Mariotti, melhor dizendo, Humberto Holden, quando ele se refere à implosão mística e à explosão ética. A implosão mística seria esse processo coessencial, na intimidade do ser, de dentro para fora. E a explosão ética se dá no espaço das relações, no espaço da convivência, no contínuo da existência. Então, primeiro, a formação do espírita é um processo, um vir a ser, que tem como fulcro, como eixo a consciência, entendendo que esta não está descolada da existência. Segundo, esse processo, esse movimento coessencial, existencial, se apoia numa outra categoria, num outro aspecto, outra dimensão fundamental. Quando Allan Kardec distingue estáveis, flutuantes de estáveis, diz ele que passar de uma condição para outra é atravessar uma ponte, uma única ponte, não outra, nenhuma outra, não é qualquer ponte, é uma única ponte. E ele sublinha, estudo sério. Portanto, esta formação do trabalhador espírita, essa formação da identidade espírita, que é um processo
consciencial existencial tem como instrumento a aquisição de conhecimento através do estudo sério. Isso quer dizer que estudar a doutrina é da identidade espírita. É impossível ser espírita sem este comportamento diário. O espírita, ele não estudou, ele não vai estudar, ele está estudando. Sobretudo as obras basilares, as obras da codificação, um dia elas são abertas pela vez primeira, mas nunca, a partir de então, devem ser fechadas. Não há obra espírita, sobretudo as básicas, nas prateleiras. Lembrando-me de Gerson Simões Monteiro, trancada com cadeado, se empoeirando em algum lugar. O espírita é aquele que está estudando. Diz o livro Estude Viva: quem deseja conquistar os tesouros da vida eterna deve e precisa estudar. Ninguém se torna espírita por osmose. Por mais que eu tente me tornar espírita, porque eu estou ao lado, ombro a ombro com Raul, convivendo, não me tornarei espírita por esse processo. Também não há espírita, diria o Júlio César, de cultura axilar. Livro embaixo do braço, ele só pega suor, mas ninguém se torna espírita. Ninguém se torna espírita de orelha de livro, porque leu a orelha, ou de ouvido, porque ouviu. O processo, a metodologia é do estudo, continuado, diuturno. Não há momentos, não há interregnos nesse processo. Isto é continuado. O livro espírita é a base, é o fundamento da formação do trabalhador espírita, tanto quanto da própria divulgação da doutrina espírita. Nos tempos atuais, da internet, da televisão, dos meios mais sofisticados de divulgação da comunicação eletrônica, não substitui o livro. O livro tem um papel fundamental na formação do espírita. Indo adiante, outro fator, outra dimensão nessa formação é o conhecimento. O conhecimento espírita, ele é singular entre os conhecimentos humanos. Quando observamos a história, o processo cultural da humanidade, nós sabemos que de quando em quando surgem no cenário humano ideias profundas, vigorosas, que arrastam coletividades, que marcam civilizações. Leon Denis, o grande filósofo da doutrina espírita, pudera dizer que a evolução, o progresso, se faz de ideia a ideia, de síntese a síntese, num processo crescente. São ideias que vão numa grande envolvente. Elas vão crescendo para e passo com o próprio processo de evolução socio, psicológico, espiritual do homem. A cada época, uma grande ideia síntese. E a doutrina espírita é, nos tempos modernos contemporâneos, após a Revolução Francesa, em pleno século XIX, uma grande ideia síntese. Um filósofo espírita espanhol, Manuel Soriano, pode dizer que a doutrina espírita é a enciclopédia divina, da qual nós mal conhecemos o ABC. Estamos ainda abrindo clareiras ao conhecimento da doutrina espírita.
Portanto, é um conhecimento universal. É um conhecimento que tem eixos inamovíveis, ainda que se movam no tempo e espaço. Inamovíveis porque eles permanecem. A ideia de Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Permanecem, mas igualmente avançam, arrastando consigo a própria cultura humana. A reencarnação, que é um eixo, hoje ela pode ser estudada, ela pode ser entendida de maneira ampla, graças ao contributo da ciência dos dias de hoje, que não é a mesma ciência dos tempos de Allan Kardec. Daqueles dias aos de hoje, as águas correram num largo rio das conquistas humanas, podendo se avolumar, abrindo vertentes, inundando as margens humanas, aclarando o pensamento do homem, ensejando-nos melhor entendimento da doutrina espírita e, portanto, dos princípios que lhe constituem. A doutrina é eminentemente universal. É um conhecimento síntese, porque guarda em si as províncias da filosofia, da ciência e da religião. Não é um conhecimento fragmentado, não é um conhecimento que se afaste da realidade, permeia os conhecimentos humanos, na expressão do próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo Método. O Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. Este conhecimento, ele pode ser definido tal qual o próprio Allan Kardec o definiu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, quando disse: um conhecimento que faz o homem saber de onde veio, para onde vai, o que faz na terra. É um conhecimento síntese, porque em si mesmo ele é consolador. É um conhecimento síntese, profundo, quando adquirido através do estudo. Ele, na primeira hora do enamoramento, ele funciona luarizando-nos os corações e a existência. É uma mão veludosa de ternura que toma o nosso coração sofrido, o nosso coração marcado por culpas, por erros, e vai nos renovando, nos liberando desse processo consciencial doloroso, dos espinhos que nós mesmos encravamos nas carnes da nossa própria alma. É um conhecimento em si mesmo consolador. Na expressão efetiva do termo, consolador é quem dá consolo. E consolo é estar com quem está só. Quando estávamos na hora mais dolorosa da solidão, quando a ciência se alteava, arrastando a tecnologia, e crescia o ceticismo, e o homem estava no mare magno da existência, perdido, conflituado, o conhecimento espírita chega à Terra como um sol, não só para oferecer uma nova visão de vida, de mundo, do próprio homem, mas, igualmente, ao mesmo tempo, consolá-lo, estar com este homem que está só. E este conhecimento, ele, em si, ele tem uma estrutura em si mesmo, próprio do período contemporâneo, do período atual. Esse conhecimento chegou à Terra depois de René Descartes, depois dos enciclopedistas. Portanto, esse conhecimento ele tem uma estrutura eminentemente racional, reflexiva. Ele pressupõe a reflexão. Ele precisa um mergulho, a disciplina, o esforço para se obter esse conhecimento. Daí, por que o estudo?
Isso significa, na expressão de Bezerra de Menezes, que esse conhecimento não faz a hipnose da fé. Ele não se propõe fazer lavagem cerebral. Ele não se propõe fazer condicionamento de quaisquer espécies. Ele exige uma crescente capacidade de reflexão, de análise, de meditação, de mergulho no conhecimento e mergulho em si mesmo. Para que possamos concluir. Portanto, é nesse processo consciencial existencial no qual o conhecimento espírita se coloca, exigindo-nos a disciplina do estudo, da reflexão, que vamos nos tornando espíritas, vamos ganhando a identidade espírita. E este processo, numa versão moderna, didática, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, tem 3 momentos. Aquele que ela denominou do espiritizar. Quando temos o conhecimento espírita. Esse conhecimento adquirido, trabalhado na nossa intimidade, nesse processo consciencial existencial, nos leva ao segundo momento, qualificar. E a expressão qualificar é ampla, é ganhar qualidade, no sentido, primeiro, do fazer, do saber fazer aquilo que se faz. A palavra amador tornou-se pejorativa, querendo dizer improvisação, ausência de técnica, apenas boa vontade. Mas etimologicamente a palavra amador significa amar o que se faz e fazer com amor aquilo que se faz. Essa é a proposta de qualificação. O espírito tem que ser um amador, no vero sentido da expressão. Amar o que faz e fazendo por amor o que faz com qualidade. Essa qualidade está para o trabalhador espírita, seja qual seja a sua atividade. Seja ele o passista, seja ele o dirigente administrativo, seja ele o orador, qualidade. Essa é uma expressão fundamental. Mas essa qualidade não está só na técnica, nos quefazeres. Essa qualidade se espraia numa competência relacional, numa competência de estar num mundo com o outro. E aí vem o ápice desse processo, segundo Joana, que é humanizar. O espírita, por esse processo, ele se humaniza. Ele se torna outro em a sociedade, de maneira geral, e na casa espírita. E o ponto final. Nós poderíamos dizer que dentro desse processo há um quid, há algo muito particular que marca a doutrina espírita. Eu me utilizarei de uma metáfora. No mundo vegetal, as plantas primeiro amadurecem, primeiro se tornam adultas para servir. Na doutrina espírita é o oposto. Nós temos que servir para amadurecer. O grande elemento desse processo consciencial, existencial, é o servir. O servir, que é do serviço. Serviço, o vício do ser. Quem não serve, não viceja, não cresce, não amadurece. Isso quer dizer que o trabalhador espírita não é um produto, ele é um processo. Desde quando ele toma consciência e se engaja em alguma atividade. Essa atividade exige-lhe a continuidade desse processo. Mas é nessa atividade, servindo, que ele pode amadurecer. E as funções na casa espírita, lembrando o cristianismo primitivo, todas elas são de serviço. Não há uma atividade que não tenha a marca do serviço. Não é para o ego, não é para o orgulho, é para servir. Todas as funções são para servir e não para dominar. E aí, a meu ver,
reside talvez o maior desafio para o trabalhador espírita. Se entender como servidor, se colocar com esta posição de servidor, um aprendiz do servidor, trabalhar com essa visão, com essa proposta, qual seja a atividade. Não há nenhuma atividade, mais ou menos, todas elas merecem holofote, dizia um companheiro meu, um companheiro de movimento espírita, que dizia: Edivaldo, quando a gente aparece fruto do trabalho, tudo bem. Quando a gente aparece sem trabalho, é grande preocupação. Servir diuturnamente. Temos aí exemplo daqueles que servem de tempo integral. Nós outros, que talvez não possamos lhes repetir o exemplo em totalidade, sirvamos, agendemo-nos, organizemo-nos para servir, porque é servindo que ganhamos a maturidade, essa maturidade do senso moral. Muita paz. Meus amigos, meus irmãos, guarde Jesus os nossos corações. Há um tempo que o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Federativo Nacional e as federativas estaduais, mais particularmente a partir de novembro do ano passado, tem colocado em pauta como tema central